E em 1926 é então inaugurada a primeira usina de Cubatão, após um processo bem complexo que foi a da inversão do curso do Rio Pinheiros. Eu digo, talvez não do ponto de vista de engenharia, porque parece que eles lidavam com isso, ao que me parece, até com facilidade, mas foi um processo jurídico muito complicado. Como deve ter sido o Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro. Então, eu quero me deter agora menos nos mapas, todo mundo já sabe do que está sendo dito, e a viagem hoje foi, creio eu, que tenha sido interessante. Tratava-se de uma empresa estrangeira com este porte, né, produzindo em diferentes países. Ela tinha know-how. Então, o procedimento era o seguinte: era conseguir uma concessão. Às vezes a concessão é muito simples e depois a gente assusta, como é que pode tanto? É porque existe a possibilidade de novas concessões. Uma concessão, há uma concessão, é agregada a outra, repete certos termos e acrescenta um pouco. Além do que, para a concessão existem os contratos. E os contratos de execução, eles guardam certas particularidades que é preciso estar atento para ver. Então, relativamente à primeira concessão, que foi em novembro de 1927, que saiu publicada, a Light tinha o direito de alargar, retificar, drenar as várzeas do Rio Pinheiros, invertendo o curso do rio, e para isso ela teria direitos de desapropriar os terrenos, alguns de utilidade pública e outros de necessidade pública. Era uma diferença que parece sutil, mas não era. A desapropriação de utilidade pública está imediatamente relacionada com o uso que se vai fazer daquilo. Mas a de necessidade pública fica vaga. De necessidade pública pode ser, inclusive, o que o futuro mandar. Porque a necessidade, ela não está relacionada imediatamente ao objeto material na construção. O objetivo. Bem, e o que eu fui vendo nesse decreto, por exemplo, o primeiro decreto é assim, o segundo, que é da mesma concessão e que é de novembro de 28, o primeiro é de outubro, o segundo é de novembro de 28, é tudo isso e mais um pedacinho. E terá o direito de desapropriar com fins de utilidade pública e de necessidade pública os terrenos necessários à execução do projeto. Numa área, aí vem a questão, vai desapropriar onde, o quê? Numa área delimitada para que estes conceitos se realizem, né? E a área era a área limite da máxima enchente. Eu confesso a vocês que eu li aquilo e pensava, como que vai se saber o que é uma máxima enchente em 1920, não sei o que, né? Essa área não era rural, mas era quase rural. Aliás, não era rural só o fundo dos bairros de loteamentos, porque o uso mesmo da várzea era um uso primário, né? Bom, embora tivesse uma indústria de extração de areia, comercialização de areia do rio. E foi difícil, aí é melhor contar a pesquisa, que é mais sofrida. O que pode ser uma linha de máxima enchente quando ninguém nem sabe o que é uma enchente máxima?
Eu fui ao Instituto de Campinas, agronômico, que me disseram que tinha uma pessoa que estudava 100 anos de enchente e nada, e ia em outro lugar e nada, era tudo sempre igual, ninguém nem entendia o que eu perguntava, olhando as tabelas de medição, porque nós temos postos de medição de chuvas, enfim. Até que em um certo momento falei, mas eu estou fazendo tudo errado, né? A questão é a postura que eu tenho que assumir diante do que eu estou vendo, mas eu estou procurando um caminho da ciência positiva para lidar com um problema que é político. Aí eu me despreocupei um pouco e comecei a ir para os arquivos de mapas e encontrei arquivos ainda feitos em pano, feitos no Canadá, em linho, marcando um perímetro, que era o perímetro de uma máxima enchente. E tudo complicava, mas estava delimitado. Já estava delimitado, portanto, a Light já sabia qual era o seu território, onde poderia promover as desapropriações, mas não dava para saber como se chegou a isso. E custei bastante, bati bastante a cabeça, até que um dia falei, agora chega, não são documentos. Eu não vou descobrir por aqui. Fui para a imprensa. Aí, de repente, ficou tudo fácil, né? Porque era entrevistar velhos, né, nas zonas ribeirinhas, pessoas de 90 anos, 96 anos, tal. Era recolher a imprensa da época, que também já era assim, muito partidária, mas sempre acabava dando para saber alguma coisa. Então, eu me convenci de que essa linha da máxima enchente, que demarcava um território, uma jurisdição de atuação de um grupo dessa natureza, imenso, enfim, que atuava em muitos países, tal, tinha sido uma usurpação. Eles tinham aberto a represa, por isso que era importante falar da tal represa do Guarapiranga, tinham aberto a represa do Guarapiranga, numa sequência de dias chuvosos de fevereiro, mas até que a água do Guarapiranga chegasse no Tietê, parou a chuva. E a várzea continuou recebendo água. A imprensa dizia, apesar de ter parado a chuva, continua subindo a água nas várzeas, né? Então eu já, de fato, não tinha mais dúvida, era uma estratégia de estabelecimento de um limite territorial de atuação. Mas ainda faltava coisas. Ainda precisava eu mais alguns passos para isso. Encontrei nas histórias da cidade gente falando, bom, todo mundo, a enchente de 29 nunca teve igual e nem terá. E encontrei na imprensa falas muito humildes, de pessoas muito humildes, chacareiros de Santo Amaro, um dizendo assim, a Light não podia fazer outra coisa, ou seja, fazer isso com as minhas terras, tal. Mas o que dizia o jornalista, mas o que fez? Olha só, cobriu tudo, enfim. E foi uma grande tragédia em São Paulo. Uma tragédia que eu só me convenci que poderia ter sido intencional quando eu estava lendo um relatório de um engenheiro que trabalhava na comissão do Tietê e não tinha nada de pinheiros, de enchente, não tinha nada. Eu estava lendo um relatório deste engenheiro, olha quando as pessoas trabalham com consciência, né? Ele me deu uma chave interpretativa. Ele está falando do tamanho do ATI, não tinha, ele diz assim, não, porque agora nós vamos tais obras e obras no tamanho do ATI, bom, mas não será como aconteceu em 29, dizia ele, quando as águas do Tietê entravam pelo tamanho do ATI, que era um afluente lá longe, ligado à cidade, a 25 de março, enfim. Então, quando um engenheiro escreveu isto com tanto saber sobre o funcionamento da bacia,
eu fiquei bem convencida mesmo, ainda era mais uma prova. O que ele dizia para mim? O que dizia essa frase, né? Dizia que em 1929, de fato, a água subia de jusante para montante. E subia tanto que entrou num rio e elevou e provocou uma enchente na zona do mercado central. Bom, diante disso, então, aí eu mudei mesmo a minha atitude em relação à pesquisa e comecei a investigar o que teria acontecido. Tudo isso dentro da própria Light eu investiguei. Comecei a investigar que território era esse, que tamanho ele tinha, o que aconteceu com as pessoas, e fui dando sequência a esse trabalho, e sempre me perguntando se a modernização necessariamente precisa de tanto sofrimento, porque foi uma coisa impressionante, foi uma catástrofe, né? Depois que a gente vê a história das barragens atualmente e tal, naquela época eu nem estava habituada, né, a perceber o problema das barragens, que é muito sério mesmo. Eu fui perceber os problemas das barragens depois disso, né? Quando eu comecei a ver a questão da inundação de Itaparica, que foi uma pena também. Bom, o ideário do progresso, ele é mesmo uma ideologia da modernização. E a modernização vai acontecendo, e para tudo vem uma justificativa, porque acaba sendo admitido como logicamente necessário. E era assim dentro da Light. Não tinha nenhum problema eu mexer nas coisas. Nenhum. Era tudo necessário. Bom, então essa primeira concessão, eu fui cercando e tentando interpretar dessa forma. E o passo seguinte foi encontrar os sujeitos sociais que eram o outro desta relação. E, na verdade, eu pulei, eu contei, a várzea do Rio Pinheiros tinha 25 milhões de metros quadrados. E a várzea do Tietê tinha 30 milhões. É terra que não acaba mais. E essa terra está sendo muito valorizada com são as contradições do processo. Ela está sendo muito valorizada com as obras da Light. E a expectativa é que está se abrindo para novas atividades, abertura de caminhos, aberturas de estradas, enfim. Eu vou cortar aqui para dizer, desses 25 milhões de metros quadrados, a Light foi proprietária, ficou proprietária jurídica por um processo que eu espero também poder descrever, de 21 milhões. E desses 21 milhões, ela usou 20% como utilidade pública, que era aquele dispositivo da primeira lei da concessão. E, enfim, quem eram os moradores da várzea do Pinheiros, da várzea do Tietê? Com tudo isso, o ambiente fluvial, eu volto a insistir, ele está sendo completamente alterado, não vai ser depois, ele já está sendo. O ambiente fluvial está sendo alterado pelas indústrias que estão lá no Brás Moca Belenzinho, né? Onde tem operários de fábricas, ao longo das ferrovias, e com essas investidas muito violentas na drenagem superficial. Mas é isso, a natureza é recurso, é força produtiva. Como lidar com isso é que é o grande enigma. Agora, por certo que não existe legitimidade nenhuma em processos tão violentos. Isso não é possível. Como seria a transformação dos rios e das várzeas em força produtiva da sociedade sem passar por esse mecanismo todo? Eu não tenho ideia.
Eu não tenho ideia. Eu acho que isso precisaria ser outro mundo para ser diferente. Bom, o rio Tietê e o rio Pinheiros eram meândricos. E aí eu fui... Isso porque corre numa bacia sedimentar, uma bacia sedimentar de baixa declividade, são 10 centímetros por quilômetro, então qualquer coisa para a circulação é pouco mesmo, pensem nisso, por quilômetro, né? E em 1926, o governo municipal já tinha mandado fazer um estudo do Tietê. Aliás, a literatura sempre apresentou assim, o Pinheiros é da Light e o Tietê é da prefeitura. Quando eu comecei esse estudo, essa era uma pergunta que eu fazia para mim. Eu disse, mas por quê? Os dois são rios públicos, um é da Light e outro é da prefeitura. Só a história explica, viu? Ou a gente tem um pé na história para entender como que vão se constituindo, né, estes universos, a gente não entende. Eu ia para casa pensando, mas por que a prefeitura só lida com o rio e o outro... só estudando tudo isso é que eu pude entender essa divisão. E nesta época, quem lidava com o rio Pinheiros era a Eletropaulo, que havia sido... O governo havia comprado da Light, comprado da Light, depois foi criada a Eletropaulo para administrar o sistema. Bom, o regime de concessões, ele vai deixando em suspenso muitas coisas, principalmente pelos contratos que dele derivam. A Light tinha o direito de desapropriar. Como faria isso? O processo foi o seguinte, e aí eu li atas e atas de reuniões, né? Criação de um departamento de terras, porque o departamento jurídico era enorme, tinha 23 advogados, então criação de um departamento de terras no Pinheiros e levantamento de cada propriedade. E o universo destes proprietários tinha pequenos chacareiros, oleiros, mais para a região de Santo Amaro tinha porções ainda de sítios, mas tinha grandes proprietários. Um dos grandes proprietários era o Instituto Butantan aqui. O Instituto Butantan tinha terras que ficaram abaixo da linha da máxima enchente. Foi chamado no escritório da Light, a direção do Instituto Butantan, para dizer que aquelas terras que eles tinham agora eram da Light. E que eles iam considerar a atividade do Instituto Butantan e iam propor o seguinte, eles poderiam pagar o benefício que a Light iria fazer doando terras. E o Instituto Butantan fez uma negociação e doou partes de suas terras ao Grupo Light. Isso acho que eu trouxe até os mapas no meu trabalho, né? Mas se eu fosse documentar cada um, então eu peguei alguns exemplos. O Instituto Butantan, porque era uma instituição pública, né? Não foi desapropriada, mas teve que pagar para não ser. E pagou com doação de parte do patrimônio. A prefeitura tinha terras onde era a Ponte Velha do Pinheiros. Ali a prefeitura teve, aliás, durante muito tempo uma descoberta de areia. Descoberta de areia é um afloramento, a localização de um afloramento, e a prefeitura extraía ali para suas obras e tal. A Light chamou a prefeitura e falou a mesma coisa. Vocês devem pagar o benefício que nós estamos criando com as obras em projeto e já em execução e etc., ou fazer doação de terras. Só, eu estou simplificando uma porção, mas da prefeitura eu faço questão de dizer. Lá existia um grupo de engenheiros que, além de informados, eram politizados.
enfrentaram a Light durante 30 anos. Iam para essas sessões de julgamento com juízes que queriam resolver logo o problema e os engenheiros não resolviam. Não resolviam. Diziam, não, isso é um bem público, e não tinha contas a acertar, nunca acertaram. Eu no meu trabalho, dou um enorme tributo a essa resistência. Foi a única, e eu ponho o nome deles. Bom, a Companhia City, que tinha terras dos dois lados do rio, também tinha terras abaixo da linha da máxima enchente. E isso era muito interessante, eu ria bastante, porque faz as sessões de negociação, vão os dois representantes e auxiliares, etc., dos dois grupos, a Light e a City. Só que um era o outro ao contrário, não é? Eles eram iguais, no fundo, né? Então eles tinham que negociar, e quem falou que desapropriava a City? Não. A City, o melhor que a City fez foi falar para eles, olha, tragam um mapa da enchente de 27. E quando chegou ao Mr. Billing esta pergunta, traga o mapa ele diz assim, mas aonde existe um mapa ele responde, da enchente de 27, só existe da enchente de 29 e nós fizemos o favor de fazer. Mas a City sabia do que se tratava, né? Por isso que eu digo que eles eram iguais e aí ao contrário. Bom, e foi muito difícil. Bom, a questão passa, portanto, tirando as grandes negociações, e existiram outras, com Hermínio de Moraes, que tinha terras no Brooklyn, Companhia Cidade Jardim, que tinha terra onde é o Jockey, a negociação com o Jockey, negociação com o Clube Germânia. Eu acompanhei cada uma dessas, mas não posso expor aqui, mas são todas muito curiosas. Mas peguei uns exemplos assim, né? O decreto e os contratos que regulamentavam a execução do decreto estabeleceram cláusulas que não eram fáceis também de serem cumpridas. Pode desapropriar, mas tem que acertar as contas. Tem que cobrar. E pode cobrar, não? O custo, que tristeza, o custo do benefício que as obras introduzirão no Vale do Pinheiros, onde tinha essa enormidade de bairros. Eram 25 milhões de metros quadrados de terra. Então, pode cobrar o custo do benefício. Como fazer isso, né? Então, o procedimento estudado entre os advogados eram grandes desapropriações por zona. Agora nós vamos estudar a desapropriação de Vila Leopoldina. Agora a desapropriação do Baixo Pinheiros. Há pouco tempo me chamaram lá numa banca na Faculdade de Direito por causa disso. A Faculdade de Direito me contou que a Light inaugurou esse procedimento jurídico. E a partir disso foi sendo articulada uma jurisprudência na desapropriação por zona. Por quê? O nosso direito, a propriedade é individual, né? Vejam vocês, uma desapropriação por zona. E o procedimento da desapropriação era assim, atendia a certos dispositivos constitucionais, como, por exemplo, o sujeito desapropriado tem que saber que vai ser desapropriado. Ele tem que saber e ele pode se defender da desapropriação. Então, como eram convocados os moradores, usuários, para essas sessões de julgamento?